Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast para Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, estamos mais uma vez gravando remotamente, eu da minha casa, você da sua, ainda consequência daquela mesa de som que eu queimei em São Paulo. Vamos monstro. Vamos monstro. E a história é a seguinte, cara, a gente recebeu boas e más notícias a respeito todos aqueles acontecimentos graves de São Paulo. As boas notícias vieram com as coisas pouco importantes e as más notícias vieram com as coisas muito importantes. A mesa de som nossa que queimei foi só a fonte, custou R$140, mas o pé de Gabriela, que havia torcido e que na hora que torceu ela falou que tinha quebrado, Marcelo, chegou em Belo Horizonte e trocaram os prognósticos. Chama curva da variância. Nós não podemos acertar em tudo e trocar os prognósticos. O prognóstico agora do pé dela é fratura, talvez lesão de ligamentos, temos uma ressonância amanhã para conferir. 6 semanas com o pé para cima e GG Campeonato Mineiro, entre outros eventos. Ela está literalmente de molho, proibida de pisar. Ixi, não ficando atrás, né, Lanza? Porque marido que é marido acompanha a esposa. O senhor ontem postou a foto do seu dedo estourado, quebrado, destruído. O que foi aquilo, meu filho? Parceiro, marido é isso. Temos que acompanhar. Ela tá lá machucada e tal. O que a gente faz? Machuca também, que é para poder, né, tá ali junto, né, compartilhando. Isso é amor. Que conta horrível, que conta podre. Mas e aí eu, cara, já começo o seguinte. Peguei a semana jogando pra caramba. Esse meio de semana eu joguei lá na Zona da Mata. Joguei com o pessoal do Canaias Poker, lá de Rio Pomba. E foi legal pra caramba, fiz um acordo no heads up do torneio, tava ficando tarde lá, eu acordo muito cedo, acabei fazendo um acordo, arrumei um dinheiro, viu, velho, o torneio, aqueles torneios baratinhos de R$20 ali, mas os ribais comem soltos, então acaba dando uma premiação boa, e ontem eu tive o prazer de sair de lá, vir pra cá e chegar a tempo do seu torneio de equipes aqui, que como sempre foi muito divertido. Dessa vez minha equipe foi ninguém menos que Gustavo Eronville, Bruno Casimiro, meu Deus. Meu Deus. E ficamos em terceiros, cara. Se o senhor Leonardo Cansado, nosso contador, não acerta um flush no river, pagando bomba flop e bomba turn, não acerta um flush no river, tinha ficado gigante e estaria aqui contando vantagens. Possivelmente eu tinha ido pro heads up e possivelmente teria tido a chance de cravar esse evento, que sempre é divertido demais, né, Lazinha? Como é bom jogar por equipes. Peraí. Sua equipe era você, Eronville e Casimiro. Isso. E você está reclamando que ficou em terceiro. Isso, exatamente. É isso mesmo. Você sabe que vocês foram muito mais longe do que o potencial que vocês tinham. Você tá louco, cara. Você tem 100%, você tem 100% de certeza. Quem sou eu pra reclamar do... Não, reclamar eu até reclamo, né? Mas quem sou eu pra reclamar de uma terceira colocação? Até porque Gustavo Eronville chegou lá, jogou seus 2 níveis de blind e foi embora, largou o torneio lá com a gente. Que homem, hein? Que homem. Mas eu acho que nesse caso foi uma vantagem. Exatamente. Não, e mais, cara. Ressuscitamos ainda aqui em Belo Horizonte o dominó de baralho, Marcelo Lanza. Já há tempos já não acontecia isso, hein? Poxa, foi sensacional, cara. Foi legal pra caramba. Jogamos um dominózinho ali. Arrumei um dinheiro ontem jogando dominó, primeira vez na vida, né? Pra tudo tem uma primeira vez. É porque você foi ensinar o jogo pros outros que nunca tinham jogado, né? Exatamente. Ah, entendi. Aí fica fácil de arrumar o dinheiro. Exato. Quero ver você jogar com Firula, com Stetson. Pois se você já fica divulgando quem são as piranhas do dominó, daqui a pouco eles não arrumam um parceiro e a culpa vai ser sua, Marcelo Lanza. Não, mas eles já migraram para outros jogos da mente. Outros esportes da mente, exatamente, perfeito. Assim, a gente lembra para o pessoal todo que está ouvindo o PokerCast o seguinte, cara, você pode estar ouvindo esse podcast no YouTube, não tem problema nenhum, mas o jeito certo é ouvir através do aplicativo de podcast. Você entra lá, procura Super Poker, pega o aplicativo que você está ouvindo, nos dê 5 estrelas ali, indique para seus amigos, conta para todo mundo. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br. O nosso Twitter é @superpoker, você posta com a hashtag SuperPokerCast, e nosso Facebook, hashtag também SuperPokerCast. Nosso Facebook não, a gente não tem Facebook, né? Se você postar lá no Facebook, o SuperPoker vai identificar a hashtag, Lanzinha. Exatamente, e lembrando também que o nosso grupão do WhatsApp é 31 975189609, 975189609. E como o Gui falou antes, nós estamos gravando remotamente,
eu tô aqui na sala da minha casa, quando no momento adentra-se um carro com som um pouco mais alto, eventualmente pode acontecer, a turma aqui do bairro gosta de um funk alto. Exatamente, vamos que vamos. Então 97518-9609, o DDD é 31. E já vamos começar diferente, Lanzinha. Vamos começar ouvindo 2 áudios que nós recebemos a respeito do programa passado, da entrevista do Robert Lee. Nós vamos ouvir os áudios do Gustavo Pitoli e do Rafael Cremonini. Mas que é isso? É o cover do Pitão e do Crema? É isso? Olha isso aí, cara. Mais ou menos isso. Tá louco? Mais ou menos isso. Cara, nós recebemos esses 2 áudios fantásticos. Você tinha convidado os ouvintes a mandar áudio, além de entrar no grupão de WhatsApp. E eles mandaram 2 áudios fantásticos. Então seguem aí os 2 áudios, um seguido do outro. Vamos que vamos. Olá, senhores grandes mestres do pôquer e das transmissões, Calil e Lanza. Meu nome é Rafael Cremonini, eu sou de São Paulo. Gostaria de parabenizar muito o trabalho que vocês têm feito, os programas, entrevistas. Cara, acho que é um dos melhores materiais de pôquer que a gente tem hoje, são vocês que estão produzindo, cara. A entrevista do Robert Lee, que sensacional, cara, sensacional, assim, o tipo de entrevista que eu tava ouvindo e arrepia, cara. Um cara de uma simplicidade, assim, sem palavras, cara, sem palavras mesmo. Tava ouvindo e cheguei em casa assim motivado, falei, não, vamos pra cima, vamos jogar. Parecia que tinha tomado uma injeção de adrenalina, cara. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que o programa continue por muito e muito tempo. E claro, né, cita a conta lá, cita nós para dar aquela regulada, Cremonini, ok? Um abraço aí para vocês, parabéns aí pelo trabalho. Bom dia, cara, certo? Eu peguei a viagem de hoje aqui pra ir assistindo o podcast, meu. Meu, que pessoa sensacional esse Robert Lee, né, cara? Meu Deus, né? Tipo, os outros podcasts foram mais voltados ao poker e tal. Essa é uma história que, cara, é animal, né, meu? Achei excelente. Puta que você fica emocionado, né, cara? A pessoa mete a cara e tá lá torcendo por você, manda você a merda, fala, vai, volta lá e joga, mano. Meu, que da hora. E o final ali da zoeira, brincadeira, né, cara? Os caras levaram a sério mesmo a zoeira. Os caras fizeram profissional, zoeira profissional mesmo. Valeu, um abraço, bom final de semana. E, Lanzinha, depois desses áudios sensacionais do senhor Gustavo e do Rafael, muito obrigado. Vamos para as nossas notícias, professor Marcelo Lanza? Só lembrando, continuem participando, continuem mandando áudios, e-mails, mensagens, perguntas. Se quiser participar do grupo ou não, é só mandar para a gente, porque o programa é feito para vocês e com vocês. Aí sim, Marcelo Lanza Maia. Bom, então direto para a nossa sessão de notícias, abrindo a nossa sessão de notícias, falando do High Roller do BSOP, um dos 2 torneios que ficaram faltando a gente dar o resultado. Ele, o mito, sensacional, menino Neymar pegou FT do High Roller. A repercussão disso é algo surreal. Quando ele caiu na 6ª posição. Quando ele caiu, isso já bateu em Globo.com, Ego, site do Silvio Santos. Bicho, é impressionante o poder de mídia que o Neymar tem, um belíssimo resultado, e como isso faz bem pro poker, né, bicho? Sem dúvida nenhuma, cara. O André lá do grupo do PokerCast, o André daqui de Belo Horizonte, chamou ele de negreano. Justo. E o menino negreano, cara, realmente fantástico, né, cara? Teve ainda uma repercussão a respeito da mudança da data final do poker. Lanzinha, na minha opinião, é absolutamente genial a estratégia de se mudar a mesa, desde que todo mundo esteja de acordo. Imagino que você concorde comigo, né, velho? Óbvio que você quer transmitir para o mundo a mesa final com o Neymar. Eu acho que é uma questão muito prática. Gente, temos essa oportunidade, explicando então. O Neymar não poderia jogar a final naquele dia, tá certo? Ele tinha um casamento que ele era padrinho. E quando foi formada a FT, eu vou falar o que eu vi. Eu estava no salão no momento. O Federal chamou todos os jogadores e fez uma consulta. Coisa simples, normal, básico. Um ou outro teve, não sei o que, foi resolvido, trocaram a passagem da turma, colocaram no hotel. Quem não quer jogar uma mesa final televisionada com o menino Ney para o mundo inteiro? Né? Eu acho que isso faz bem para o jogador, para o poker e para todo mundo. E foi resolvido, decisão mais uma vez acertada, né? Porque o presídio é mito, o BSOP é organização impecável. Parabéns a todos os envolvidos.
E, cara, eu tava lá no salão, bicho, ele joga, ele tá sentado jogando, tem um mundo de gente em volta querendo tirar foto, chamando, pedindo autógrafo. É grande, viu? O moleque é grande. O menino é grande demais, Lanzinha, você tem toda a razão. E Lanza, ninguém menos que Daniel Negrano, ele, o Real Kid Poker, no Twitter, colocou o seguinte: o The One and Only Neymar destruindo numa mesa final do BSOP. Eu acho que a transmissão está em português, mas but hey, né? Mas então... É só isso. É só para que as pessoas consigam entender o poder disso, o tanto que isso é grande, quando menino Kid Poker, Daniel Negreanu, direto da sua casa, posta, está assistindo a mesa final do BSOP com o Neymar. A escala disso é imensurável. Isso é muito grande, mas é muito grande. Isso vai para muitos lugares diferentes. É bacana demais, cara. E mesmo com as piadinhas, cai, não caiu não, viu? Foi cair só em sexto. Jantou a turma, arrumou o dinheiro, tava precisando pagar umas continhas, tava meio apertado. E foi firme. Lanzinha, e ninguém menos que o Lance Bradley, o jornalista do Pocket Fives, que foi da Bluff também, colocou: não desacreditem no Neymar como jogador de pôquer, ninguém joga o pós-flop tanto quanto ele, flop no sentido de virada, ali fez uma brincadeira a respeito de caída. Então, evidentemente, o mundo inteiro também brincou a respeito disso, mas, cara, que legal, que cara bacana, que coisa fantástica, velho, que coisa incrível, velho. Parabéns ao Ney, parabéns ao BSOP. O torneio já é grande e se mostra cada vez maior com esse tipo de coisa. Não só o Neymar, tá? No torneio também estava o Gabriel Jesus, um monte de artistas, tinha muita gente bacana lá. Torneio de gente grande para gente grande, vale a pena. Quem puder, tenta um satélite, quem puder, se programe. O torneio é muito bom, cara, é muito bom. Vamos que vamos. E vamos para nossa segunda notícia então, né, Lanzinha? O Victor Nicolato venceu o main event desse mesmo BSOP São Paulo. Cara, e aí tem uma coisa curiosa, ele fala que é um sonho inacreditável pra ele e tal, que ele jogou 2 etapas, fez a reta final, mas foi frustrante o 12º lugar, que ele caiu de rei pra 9-9 no pré-flop, e obviamente é sempre ruim cair de rei pra 9-9. Lanzinha, cara, um jogador recreativo, fica em 12º no main event de Brasília. Depois entra no maior evento fora do BSOP Millions, e arruma R$ 581.900, ganhando de 1.866 entradas para jogador recreativo. O 12º lugar já ia ser fantástico. Você imagina esse primeiro, né, Lanza? Tá louco, sensacional. Ele deu azar porque, falinhas, né? Eu não dou conta, eu não consigo me segurar às vezes. Porque rei para 9-9 é o famoso K9. Um policial bom pra cachorro, um chama o outro, sabe? Nossa senhora, meu Deus. Sabe quando aquele negócio ali, um vai chamando, é difícil. Ronaldo é muito forte. Eu diria Neymar. E nesse mesmo BSOP, ele entra em all-in pré-flop de 9-9, o parceiro com dama-dama, ele chega e fala: Ronaldo é muito forte, flop dama 9-9. O 9 é muito forte. Cara, o 12º já seria um grande resultado com o recreativo, ainda mais voltar logo depois de cravada. Parabéns. Mais de R$500 milhão. Tá voando, parceiro, hein? Tá louco, que conta até. Vamos aproveitar, tem que ir lá pra próxima etapa. Próxima etapa, a gente lembra, vai ser lá na cidade argentina de Puerto Iguaçu, que faz fronteira com o Brasil. Exatamente. Vale a pena aí, hein? Que lugar gostoso, hein? Pô, é legal demais. 16 a 21 de agosto, então, tem satélite online, dá pra jogar aí, dá pra entrar, tem 1000 formas de garantir sua entrada pro BSOP. E, Lanzinha, aí a gente vai pra nossa terceira notícia do dia, que é só uma repercussão de uns números que o Super Poker colocou lá, cara. O BSOP recebeu mais de 7 mil inscritos, distribuiu quase 9 milhões e meio de reais em premiação, isso incluindo a premiação e os 2 Platinum Pass, que tem um valor aproximado de 100 mil reais cada. Bizarro, né, Lanza? O torneio já começa com Startup avisando que ele ia ser gigante, deu quase 1.700 entradas, Lanzinha. E, cara, tudo foi muito grande, né, velho? A proporção foi muito grande desse BSOP, né? Tudo foi grande. E eu acho que ele premia com o Neymar na mesa final, que é grande. Eu acho que o BSOP ele vai atingindo números inimagináveis, surreais. Nós estamos falando de uma etapa no mês de julho, cara. Nós não estamos falando do BSOP Millions, não. Nós estamos falando de uma etapa normal em São Paulo no mês de julho, com quase 10 milhões de reais em premiação. Então é muito grande. Por isso que a gente fala que a gente está chamando a turma para jogar e para brincar e para divertir. Cara, vai,
Tem satélite de $1, tem satélite de 5, de 10, tem satélite de todo preço no PokerStars. Procura, joga, se programe. É uma experiência. Para quem gosta de poker, jogar um BSOP é uma experiência. Quando você entra no salão, aquele barulhinho de ficha, aquilo é bacana demais. É bonito demais mesmo. E, Lanzinha, jogando BSOP, você tem chance de dar uma melhorada no seu Ultimate Poker Tools, né, Lanzinha? O nosso patrocinador do programa, meu Ultimate Poker Tools estava negativaço, né? Eu tinha dado aquele buy-in de R$800 junto com o senhor Leonardo Cansado no 8 Game Mixed. Essa eu já tinha abatido o cash da semana passada e teve torneio no meio da semana, teve dominó de baralho ontem, eu fui lançando tudo lá, evidentemente. Ferros e alegrias, e o meu tá quase zerado. É bonitinho demais, né, Lanza? Essa aba de resultados dos torneios que a gente lança, vai ver nos torneios todos. Eu olho lá, entro no meu 8 Game Mixed, data do torneio, buy-in, premiação, colocação, cara, é muito bacana, né, Lanza? Cara, eu acho que é muito interessante o seguinte, a gente sempre acha que a gente lembra das coisas, né? Uhum. Mas não lembra não, daqui a 30 dias, 40 dias, 50 dias você começa a ter dificuldade de lembrar, imagina daqui a 6 meses. Então, é uma coisa que a gente conversou, né, que a gente já brincou sobre isso, é que no Ultimate Poker Tools, essa memória afetiva desse tipo de coisa, dos ferros, das alegrias, das tristezas, mas você, na hora que você puxa aquilo lá, você vê cada resultado que você teve, você lembra daquilo, cara. E isso é muito fantástico. Tirando o fato de você poder descobrir aonde que estão. Pô, você está jogando 10 torneios de Omaha, um de hold'em, um não sei o que, onde que está aparecendo dinheiro, você consegue identificar com a amostragem mínima. Ainda tem essa questão de você ter essa memória afetiva de cada torneio que você jogou. Você pode colocar muito detalhe sobre cada torneio se você quiser. Se você não quiser, você pode colocar simplesmente o resultado do torneio. A gente continua convidando, ajude quem ajude o PokerCast. A turma tem 30 dias de graça. Entra no Ultimate Poker Tools, faça o seu cadastro, insira os seus resultados e, cara, estatística, o poker é um jogo de habilidade, porque ele é um jogo de matemática, um jogo de estatística. Coloca as suas estatísticas e seja um vencedor. Exatamente, Lanzinha. A gente lembra que eu tô falando aqui dos meus torneios live, mas ele tem o autoload de Hand History, então você pode simplesmente colocar o programa para puxar o pessoal lá do grupo do PokerCast, já colocou lá, entenderam o processo ali, que é super simples de colocar ele para importar as mãos dos grandes sites de poker. Ele importa suas mãos, já lança tudo, todas as suas estatísticas na sua mão. Então é isso aí, ultimatepokertools.com.br. Sigam o Ultimate Poker Tools lá no Instagram, a conta deles também fez uma cobertura super legal lá do BSOP, e volta e meia eles postam as novidades. Lembrando o seguinte, pessoal, como qualquer ferramenta, a gente precisa acostumar a mexer, né? Então, às vezes você tem uma estranheza de mexer com uma coisa, como clicar, mas rapidinho, é fácil de pegar. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem pra gente, pode mandar mensagem. O atendimento dos caras é coisa surreal. Os caras estão online, estão trabalhando. O FAQ, o atendimento é muito bom. Então, vale a pena, cara, vale muito a pena. Aí sim, e ficamos então com a nossa entrevista com Renato Caneoia, Marcelo Lanza. Pera, Cane, filho. Exatamente. A entrevista de hoje é com o Cane. Os fortes entenderão. Exato, os fortes entenderão logo após a vinheta do Ultimate Poker Tools. Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSOP, e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online, estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção, diretores de time de poker! O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa entrevista. Recebo hoje com o maior prazer do mundo Renato Caneoia. Caneoa, cara, todo mundo erra essa parada porque Marcelo Lanza Maia, meu sócio e parceiro, não consegue falar seu nome. Me chama de Cane que tá mais fácil. E também tem uma questão de nomes curtos são mais fortes, né? Então é uma marca bem boa. Bom, prazerzaço ter a sua companhia aqui durante o BSOP.
bem engraçado, porque quando rolou o seu podcast com o Cavalito, que é meu brother, né? Eu fiquei pensando, cara, um dia eu vou ser entrevistado também, um dia eu vou estar lá. Uhum. E aí tá acontecendo. Prazerzaço. Cara, um dia eu vou estar lá, é uma coisa que eu ouço muitas vezes e eu sempre falo, cara, poxa, vai levar anos para a pessoa conseguir fazer um feito ali, muitas vezes o ouvinte que quer estar e tal, para conseguir fazer um feito que justifique, né, com tantos grandes nomes no Brasil, e você vai lá para a WSOP e mata a turma, nós vamos poder falar disso, que coisa fantástica, muito obrigado, é um prazer e muito obrigado por receber aqui no quarto, me dá a honra de te receber na sua casa temporária aqui no BSOP. Renato, vamos começar falando um pouquinho, uma pergunta que é tradicional do PokerCast, quem é o Cani fora do poker, antes de você começar a jogar esse jogo maravilhoso? Maravilha. Cara, eu sou... Como dá pra perceber, eu sou descendente de japonês. eu costumo dizer que eu sou 100% sangue japonês, né? Porque não tenho nenhuma mistura. Sou de Osasco, São Paulo, vivi 23 anos lá. E comecei o poker assim na faculdade. Eu fiz estatística na USP, não terminei pra variar, né? A maioria da galera que entra na USP desiste no meio. Foi em 2009 isso. E aí eu comecei a jogar City Go lá na vivência com a galera. Até se tiver alguém que tá ouvindo aí, abração, que eu sinto saudades daquele lugar. Vivência é um DA. É um diretório acadêmico ali. A galera joga baralho e tal, o pessoal se reúne e tal, joga sinuca. E uma das coisas que a gente fazia era poker. E a gente jogava City Go, cara. Tinha uma época que a gente jogava todos os dias. Todos os dias mesmo. E a galera chamava o pessoal na sala, falou, vai começar. Tinha uma galera que saía da aula. Eu era um deles. E a partir dali, entre idas e vindas, em 2012 eu desisti da facul. E aí foi um momento que eu comecei a cogitar viver de poker, né? Eu juntei uma grana pra ir pra Austrália. Fiz um intercâmbio lá de 1 ano, em 2013, 2014. E foi em 2013 que me clicou essa ideia de começar a jogar de fato. Que como eu tinha desistido da faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. E a única coisa que me veio na cabeça, que eu gostava e que poderia dar certo, né, que eu sabia que dava pra viver disso, era o poker. Inclusive na faculdade de administração rolou uma feira de empreendedorismo. E uma das pessoas que foram convidadas lá foi o André Akari. E aí depois dessa, com o André Akari que tava lá, e deu uma animada, assim. Eu falei assim, cara, eu vou tentar. Na época eu namorava, né? E inclusive a Agnes, que é minha ex-namorada, me deu muita força. Tipo, se ela não tivesse perto de mim naquela época, eu não teria tentado, não teria coragem. Então, foi bem marcante mesmo. E a partir dali eu fiz o curso do Akari na época. E eu comecei a grindar 2 vezes por semana e tal. E logo depois disso eu fiz a seleção pro Akari Team. E o mais dramático de tudo foi que a seleção do Akari Team saiu junto com a minha viagem pra Austrália. E aí eu até cogitei nem ir pra Austrália pra ficar pro Akari Team. E o Akari falou, não, vai lá, depois quando você voltar o seu lugar vai estar aqui e tal. Fui pra Austrália e fui grinder lá. Eu só grindei. Fiquei 6 meses jogando por conta ali, bem amador mesmo, né? Eu achava que eu era bom, mas a gente sempre acha que a gente é melhor do que a gente é no começo, né? Em sexo e em pôquer, né? Todo mundo acha que é muito mais grinder bom, que é reg bom da parada. Do que... E sexo, principalmente, a pessoa, quando ela não é boa, ela não fala pra ninguém. No pôquer é a mesma coisa. Cani, me conta um negócio. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito desse intercâmbio. Você foi pra Austrália em 2013 e o poker foi fechado lá, deve ter uns 2 anos no máximo. Então você pega um mercado aberto e bombando na Austrália. Qual é a chance que eu teria de conversar a respeito do cenário de poker na Austrália? Talvez essa chance que você chegou a grindar live lá ou só online? Eu grindei um pouco de cash lá, mas meu bankroll era bem curto. Eu jogava bem barato. O meu ABI era uns... Não sei se era 10. Era bem barato mesmo. Então, os torneios que eram os ao vivo são um pouco mais caros, né? Eu acabei nem jogando lá. E o complicado de lá era o horário, né? 12 horas à frente. Quem joga no Brasil tem o melhor horário pra grindar, né? O Sunday Million é 3:30 da tarde. Sim.
4 horas, depende do time zone ali. E lá era 4 da manhã, então eu tinha que acordar de madrugada pra grindar. E ainda aconteceu que no meio disso, eu fui no meio de 2013. No começo de 2014 eu entrei pro Forbet, pro Forbet Lite. E é bem a época, é como se você estivesse num time de base. Você tem que mostrar trabalho, tá ligado? E aí, cara, eu grindei tanto lá e eu vivi tão pouco a Austrália que em 5 meses eu fiz 5.000 jogos. Tipo, a gente grindava muito mesmo. Você lamenta você ter perdido a vivência de intercâmbio? Porque eu fiz intercâmbio na Carolina do Sul em 1994, tem muitos anos, mas foi uma experiência engrandecedora na minha vida. Claro que o poker te deu muitas oportunidades de viver um monte de coisa e de estar em Vegas e de estar no mundo, mas você lamenta talvez ter colocado volume tanto, era esse volume todo e não poder viver a Austrália, ou era uma coisa que era necessária fazer na época? O lance da Austrália, quando eu fui pra lá, a ideia era meio que eu descobri o que eu queria fazer da minha vida, antes mesmo de decidir tentar jogar poker. Independente de onde eu fosse, se eu estivesse em Barueri ou se estivesse na Austrália, essa era a ideia. A ideia era eu me desprender um pouco da minha família, me desprender um pouco dos meus amigos e enxergar a minha vida em uma perspectiva de fora. Sabe? Como se eu não estivesse dentro dessa vida que eu tenho. Então, eu consegui concretizar o que eu queria na Austrália, fora do país, independente se eu vivia a Austrália ou não. Esse era o meu objetivo e assim, eu tive algumas oportunidades no poker e essa era uma delas que eu não poderia deixar passar. Talvez eu não estivesse aqui se eu tivesse decidido só viajar. O idioma inglês... Lá no começo, em 2008, 2009, era absolutamente essencial falar inglês para poder ter acesso ao material, porque não existia material em português. Você aprendeu o idioma com tranquilidade lá na Austrália, apesar de você ter se privado de rodar o país, e ele é importante no seu aprendizado? É bem engraçado que o inglês, eu fiz cursos desde os 10 anos de idade até os, 15, 16, 17 anos. E não aprendi porra nenhuma. Aí eu fui pra Austrália, foi quando eu aprendi um pouco mais, mas eu não trabalhei de nada mais além de jogar poker, então não convivia tanto com as pessoas. Eu voltei ainda pro Brasil com inglês médio. E aí foi quando eu joguei, aí depois eu joguei pra um time que é o BTB, que aí não existia o BTB Brasil ainda, e aí eu fui colocado à prova. Eu era obrigado a treinar o meu inglês, né? E ainda eram coisas técnicas, né? Foi dali pra depois que o meu inglês melhorou de fato. Agora, hoje em dia, eu falo bem. Mas a questão de material, cara, em 2009 era essencial pra você saber alguma coisa de poker. Mas hoje em dia, eu acho ainda que se você quer ser um bom jogador, você tem que, pelo menos, entender inglês. Vamos falar um pouquinho a respeito de raízes. Eu quero falar um pouquinho a respeito da faculdade de estatística e do peso dela na decisão de jogar um jogo que é tão matemático. Mas a criação, a gente carrega muito da criação que a gente teve. Quer dizer, eu tive uma criação árabe, que é um povo apaixonado por baralho, e muito menos apaixonado por disciplina do que o povo oriental, na média. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa criação numa família de sangue 100% japonês, como você disse, na sua formação disciplinar, o que disso reflete no seu jogo quando você está sentado na mesa? Eu acho que o que eu mais trago do oriental, do japonês, é a disciplina e o lado do esporte. Eu vou explicar. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu comecei a treinar atletismo. E era numa associação nipônica, né? Numa associação japonesa. Então, os descendentes japoneses, eles convivem ali e aí a gente treinava atletismo. Assim como minha mãe também treinou quando ela era jovem. Então é uma coisa meio tradicional, ou beisebol ou atletismo, é meio que assim. E lá em Osasco tem uma associação, chama Sembo, e lá eu aprendi o esporte, né? Lá eu aprendi a forma de pensar esporte, que eu treinei desde os 7 anos até os 22, fiquei 15 anos treinando atletismo. Então essa parte disciplinar do esporte é muito forte em mim. E eu encaro o poker como esporte. Tanto é que alimentação, preparo físico, essas coisas estão todas envolvidas e eu levo super a sério. E a parte exata, né, que é o mais comum do japonês, não tem muito... É muito difícil você falar de um japonês que demonstra as emoções, né?
Eu sou muito mais o cara da matemática de raiz, mas se você me conhece bem e convive mais comigo, eu sou muito coração. Então eu digo que hoje em dia, além dessa coisa de disciplina e tudo mais, é só a capa. Só a minha capa que é nipônico. O restante, cara, eu já não sou aquele cara fechado, eu não sou aquele cara... normalmente japonês é um pouco mais introvertido e tal. Eu não tenho muito mais disso, sabe? Isso foi uma transformação que aconteceu desde quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. Então, rola uma transformação bem grande. Inclusive, tem muita gente que... agora eu tenho 28 anos, então desde os 20 ali, que me conhecia da adolescência, dos 22 pra frente, tem muita gente que fala, cara, você é outra pessoa, parece outra pessoa. E de fato, eu mudei bastante mesmo. Mas é uma mudança para um desenvolvimento pessoal, para me tornar uma pessoa melhor mesmo. Com relação a não se sentir afetado por emoções, ontem, então, nesse caso, na semana, a entrevista que saiu imediatamente antes da sua foi a do Robert Lee, e ele nos contou que ele chorou 3 vezes durante a entrevista. Quer dizer, ele é uma pessoa absolutamente emotiva. E eu estava comentando com ele exatamente o fato de que o jogador nórdico ele considera uma grande vantagem ele não sentir emoção no jogo. E o Akari já falou o inverso 1 milhão de vezes, que a vibração brasileira ela pode ser contada a favor do Brasil. Qual que é a sua impressão técnica a respeito da emoção, desse coração no jogo de pôquer? Cara, eu acho que existem momentos e momentos para cada coisa. A emoção, principalmente pro brasileiro, que traz uma desvantagem, é a emoção de quando você perde um pote, quando você perde um flip. É muito comum ver um jogador no Brasil, tá? Mas eu não tô excluindo de nenhum outro lugar, mas eu acho que isso é bem forte no Brasil, queimar quando perde uma mão, e principalmente com coisas que ele não controla. Mas ao mesmo tempo, é bem mais fácil de você ver um jogador brasileiro raçudo, o cara que tá indo atrás, que acredita, que coloca o coração de fato, né, no jogo, na carreira. Eu acho que esse background do brasileiro, ele se reflete em quase tudo. Se você assistir um jogo de futebol da Dinamarca, por exemplo, você vê um estilo de jogo que é mais disciplinar, mais sério, mais frio. Até os movimentos, o jeito de jogar é totalmente voltado para isso. Se você vê a seleção japonesa jogando, já é uma coisa mais disciplina, passe de bola, mas também não tem aquela surpresa. Agora, quando você assiste o Brasil, você já espera uma surpresa, uma arte, uma coisa mais emotiva. E eu acho que isso tudo acaba se refletindo para qualquer esporte, assim como no pôquer. E existe sim uma vantagem nisso, desde que ela seja usada de forma inteligente, na minha opinião. Entendi. E aí você estava contando pra gente que você estava na faculdade de estatística para um jogo que é absolutamente matemático, que tem 2 lados. Um lado é o lado humano e o outro é o lado matemático. O lado matemático a gente vê um monte de engenheiros estatísticos, matemáticos que jogam pôquer, inclui nós dois. Minha formação é de engenheiro civil. E o outro lado é a quantidade de advogado que a gente tem, que é exatamente o pessoal que trabalha esse lado humano. A faculdade de estatística, o sit and go que você jogava lá, era uma mesa de piranha da matemática, tava todo mundo ali fazendo as contas, todo mundo já sabia os odds, outs, etc., tudo num instante, porque esse jogo de faculdade normalmente é o jogo menos técnico que o jogador vai achar. Na faculdade de estatística era diferente? Na faculdade de estatística a gente sempre procurava entender essa coisa de out e tal, porque era 2009, 2010, faz quase 10 anos já. As informações não eram tão recorrentes assim, né? Mas com certeza as discussões de mesa ali eram muito mais voltadas à matemática do que a comportamento, né? Assim como no poker acabava acontecendo muito mais isso. Pô, que mão que tem mais chance de contra essa mão? Ou que mão que tem mais equidade e tal. Era mais nesse âmbito que a gente buscava, assim, sabe? O desenvolvimento no poker. Mas a gente era criativo, cara, o City Go que a gente jogava era de R$2.
a gente apostava um bandejão, que era o almoço lá, que era de R$1,90. Não sei nem se é R$1,90 ainda, hoje em dia. Não tem a menor chance de ser R$1,90, nem com o subsídio do governo. Cara, o R$1,90 acho que durou mais de 10 anos, viu? Pode ser que tenha... Olha que eu boto um dinheiro nisso aí. Pode ser que tenha perdurado, porque até uns 4 anos atrás ainda era R$1,90. Tudo bem, não. Então não vou botar dinheiro, deixa eu economizar, que eu não fiz 2 mesas final lá na WSOP. Mas então era uma galera que era mais voltada para matemática. A visão da galera era uma galera da matemática. Ah, sim. Cara, a galera que eu conheci lá, tem um brother meu que ele dava aula no Etapa, do cursinho. Tem outro cara que é doutor, tem outro cara que tá dando aula na faculdade. Os caras são inteligentes demais, sabe, em matemática. Então a gente sempre trazia esse lado, assim. E dessa galera alguém virou? Alguém veio pro poker? Eu. Única e exclusivamente. Sim. E qual que é a visão dos caras hoje? Você tem contato com eles olham pra você, pra sua carreira, porque você tá num momento que é fantástico, né? Eu andei com você ali no salão do BSOP, cara, toda hora surge um parabéns, toda hora surge um tira uma foto comigo, cara, impressionante, né? É muito legal, né? Isso que aí a gente volta na discussão do brasileiro, que é muito legal. Os caras têm carinho mesmo com quem vai lá e representa, né? Primeiro, a primeira pergunta sobre os meus amigos da faculdade, tem um ou outro que eu converso mais, tem uns que mandam umas mensagens no Facebook, a gente sempre responde, porque, cara, foi lá que eu comecei, sabe? Foi lá que eu aprendi a jogar de fato. Mas a galera fica, assim, meio que impressionada, né? Porque a gente recebia lá na faculdade a revista Flop, e aí aparecia o cara ali... Caio Pimenta, Bruno GT, esses caras destroem, não sei o quê. E aí depois de alguns anos eu tô ali buscando isso, sabe? Tô chegando perto. E agora pra segunda pergunta da WSOP, desse reconhecimento todo, é bem engraçado porque quando a gente tá lá em Vegas jogando, nós somos os brasileiros. É um pouco diferente de quando você vem pra um BSOP e a galera fala assim, quem que é esse cara? É um cara jogava pro Forbet, o cara que é paulista ali, japonês e tal. É bem diferente o carinho que eu acabo recebendo, eu acho, né? Eu nunca tive um grande resultado no BSOP, mas brasileiro torce pra brasileiro quando tem Copa do Mundo, né? Então é mais ou menos a mesma pegada. E é bem engraçado que... assim como eu já falei no áudio que eu te mandei, é uma situação que eu imaginava que fosse acontecer uma hora ou outra. E imagino eu que eu entendo que eu tô lidando bem com isso, mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe quando é que vai ser, né? E aí foi bem engraçado que quando a gente tava voltando pra Vegas, eu e o Cavalito, eu fiquei, cara, eu não tenho ideia de como é que vai ser o BSOP. E eu até vim pra cá pro hotel antes de descer, eu fiquei meio que, cara, como é que vai ser a reação das pessoas? Eu esperava tudo e esperava nada ao mesmo tempo, sabe? E a recepção foi maravilhosa, cara. Foi lindo. O carinho de pessoal, staff, equipe... Primeiro, vamos voltar numa frase que você fala, que é o seguinte. Nós somos os brasileiros. O que você quer dizer quando nós somos brasileiros? Que vocês são um grupo à parte ou que vocês são um grupo que se apoia ali, que são vistos? Você está falando da visão de quem tá vendo de fora ou você está falando da visão dos brasileiros entre os gringos? Mais de brasileiro para brasileiro. Vamos supor que eu faça a mesa final aqui no BSOP, tá? E isso tenha acontecido antes de Vegas. A quantidade de pessoas que iam torcer para mim não ia ser a quantidade de pessoas que torceu pra mim lá. Claro. Porque lá só tinha um brasileiro na mesa final, não tinha nenhum amigo deles torcendo pra eles, então era tudo concentrado em mim. Então quando isso acontece 2 vezes, eu venho aqui pro Brasil de volta, todo mundo torceu pra mim. Não tem chance de ninguém ter... Claro, pode ter gente que não gosta de mim, tá tudo bem. Eu não tô aqui pra agradar o mundo todo, mas a maioria das pessoas que estavam torcendo pra alguém naquela mesa... era pra mim, né? Então, quando eu chego aqui, a pessoa vem e fala assim, pô, tava torcendo pra você. Agora, se eu tô na mesa final do BSOP, não, ele tem os outros amigos, ele tá torcendo às vezes pra mais de uma pessoa. E aí, se de repente eu tenho um resultado, sei lá, fico em quinto, a repercussão é diferente. Sim. Né? A torcida é diferente, a energia que a galera coloca é diferente. Então, é essa coisa que eu tô falando, sabe?
Entendi perfeitamente. E, cara, eles estavam torcendo pra você o seguinte, estávamos torcendo pra você pra caramba, velho. Tava todo mundo enlouquecido aqui no Brasil e a gente tem o grupo de ouvintes do PokerCast, cara. A galera na reta final ali, todo mundo, vamos. É uma parada muito louca. Voltando um pouquinho pra falar dos times. Aí você entra pro Forbet ainda na Austrália, correto? Exatamente. Eu entro na Austrália em fevereiro... Entro no Forbet em fevereiro de 2014. Tô na Austrália ainda. E eu fiquei 5 meses no Forbet Lite. Era a segunda turma de Forbet Lite, onde a gente ficava, hoje em dia acho que é 1 ano e meio, ou 1 ano, não sei. Mas a gente ficava 6 meses em fase de teste e evolução para poder entrar no time principal, onde eu fiquei 5 meses. Inclusive foi bem engraçado porque quando eu voltei pro Brasil, foi a época que eu tava voltando pro Brasil e subindo pro Forbet principal. E aí tem uma curiosidade. Os meus pais não sabiam que eu jogava ainda. Ui! E foi uma decisão assim que eu os entendo, porque eles sabiam que eu jogava poker na faculdade. E eles sabiam que isso me prejudicava de alguma forma. Não necessariamente o poker em si, né? Mas na minha cabeça era mais porque eu não desfrutava do que eu fazia, que era a faculdade de estatística. Não me via trabalhando com aquilo. E aí qualquer distração era uma distração pra mim. E aí se eu chegasse pra eles e falasse, vou começar a jogar poker, isso não ia acontecer. Eu não ia conseguir fazer isso. Então eu escondi por mais de um ano que eu jogava. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu tava no Forbet principal e eles não sabiam. Peraí, você sai daqui do... Vamos só dar uma recapitulada, porque eu provavelmente eu tô mais perto da idade deles do que da sua idade. Você sai daqui do Brasil com o dinheiro deles pra fazer o intercâmbio, não? Não, eu fiquei quase um ano juntando dinheiro. Eu não tinha um emprego, não tinha nada, mas eu fiquei quase um ano juntando grana pra ir pra lá. Eles deram... Eu acho que eles não deram nada. Acho que eles não ajudaram nada. E eu não pedi em nenhum momento. Tudo bem, mas eles vão lá, dão um apoio, mandam o filho pra Austrália, sonham que o menino tá lá aprendendo a falar aquele inglês maravilhoso, com aquele sotaque fantástico australiano, que o menino tá descendo de rapel pelas cachoeiras, pelos negócios e tal, não sei o quê. Na hora que volta o malandro ficou jogando 12 horas por dia lá na Austrália, não conviveu na Austrália, não... É isso mais ou menos o que aconteceu. É, basicamente isso. E aí, quando eu voltei pro Brasil... Aí eu tinha que contar pra ele de alguma forma. E aí, só que aí eu já tava mais... eu já tinha feito uns 30k dólares já em um ano, alguma coisa assim. Aí eu sacaneei meu pai. Até desculpa que pode ser que ele ouça, mas eu sacaneei. Certamente vai ouvir. Isso é o momento. Eu quero saber da saída do armário, que é quase... é quase sair do armário. Pai, tem uma parada que eu tenho que te contar e que você não vai ficar nada feliz. Eu cheguei pros meus pais num jantar, assim, em casa. Eu trouxe um notebook e mostrei um gráfico, que era o meu gráfico do poker, no Sharkscope ali. Falei assim, pai, se tivesse uma empresa que tivesse esse gráfico de ganhos, você investiria nela? Aí ele falou que sim. Aí eu falei assim, pois é, esse sou eu no poker. Aí comecei a falar, então faz um ano que eu jogo poker, não sei o que. Entrei numa equipe, agora eu jogo pro time principal e tal. E isso aqui é o que eu escolhi de fazer. E peço desculpas, mas a escolha foi tomada. É isso que eu decidi fazer. E eu entendo que vocês estejam chateados com isso. E entendo completamente. E aí foi esse momento que eu me retirei de casa. Tipo, eles não falaram nada, eles não pediram. Mas aí eu me retirei de casa pra, né... é um baque, assim, né? Porque eles já não gostavam. Eles já não tinham simpatia. E ainda eu chegar e falar que vou viver daquilo é um pouco esquisito, sabe? Nessa hora, ser oriental pesa, porque a família é tradicionalista, provavelmente. Quer dizer, por cultura, e aí não é uma generalização, mesmo, ao mesmo tempo sendo, é um fato. Né? Pesa pra caramba. Pesou muito, porque eles tinham certeza que eu ia voltar pra faculdade. Não de estatística, mas que eu ia voltar a estudar. E esse era o plano, de fato, antes de eu começar a jogar poker. E aí meu pai falou, você é adulto. Você faz o que você quiser, mas a partir do momento que você tá fazendo uma coisa que a gente não apoia, que a gente não acha que é legal, depois não vem chorar. Então meio que falou assim, você faz o que você quiser, mas se der ruim, filho,
GG pra você, tá ligado? Mas assim, claro que no fundo eles só querem me ver bem e feliz. A quantidade de informações que eles tinham sobre o poker não era suficiente para eles acharem que aquilo poderia ser uma carreira sólida. E quando eles viveram a época que eu tava vivendo, os 20 e tantos anos, foi bem a época que eles viviam no limite ali, financeiro. Meus avós vieram do Japão e trabalharam na lavoura, no Paraná. Viram guerra, provavelmente. Viram guerra, quase morreram várias vezes por causa disso, fugiram pro Brasil. E aí a segunda geração, que são os meus pais, eles ainda estavam construindo isso, ainda estavam levantando isso. Então, qual que é a verdade deles? Você tem que ter, primeiro, estabilidade financeira. Esse é o essencial. Cara, depois você vai fazer alguma coisa que você tenha prazer. Hoje em dia eu já enxergo diferente. Eu já sei que você consegue viver de algo que você gosta e ter sucesso financeiro. Mas pra eles, aquele era o momento que era necessário. Então eles transmitiram exatamente as coisas que deram certo lá atrás pra mim e pra minha irmã, que tem uma irmã mais velha. Então eu entendo 100% do que eles estão falando. Eu entendo 100% do que eles enxergavam pra mim, né? Mas eu tava decidido e fui atrás. Não ia desistir de alguma coisa por outras pessoas. E aí você vai pro time principal do Forbet, que é o poder que é o Forbet, né? Eu fui jogador do Forbet lá em 2010, já era um time poderoso. O Vini elencou aqui que do nosso time de 15 pessoas, provavelmente 2 não estão mais no poker. Eu como imprensa, o resto todo mundo jogando. Aí eles esperavam que você fosse para uma faculdade, seus pais, você foi para uma faculdade que os professores eram o Will, o Sketch e a turma, e aí você dura no Forbet até quando, e quando que você vai para outro time, como é que funciona esse processo da sua vida? Tá, eu fiquei então 5 meses no Forbet Lite, né? E depois eu fechei o contrato de mais 1 ano no principal. E foi bem o tempo que eu durei, vamos dizer assim. Cara, foi muito proveitoso. O Forbet me deu muita base, né? E, inclusive de profissionalismo. Só que depois de um tempo eu já sentia que eu poderia trazer informação de outro lugar. E aí eu comecei a sondar outros times e tal. E aí um amigo meu comentou do BTB. E o BTB era bem pequeno na época. Tinha 5 jogadores, eu acho. Não tinha nem 10 jogadores. Inclusive o Cássio Pac jogava pro BTB na época. Eu até conversei com ele. E aí, o que você acha? Não sei o quê. Aí eu já tô fora da zona de conforto. Meus pais já não gostam do que eu faço. Então eu tô aqui pra ir atrás de informação e evolução, sabe? E aí eu me candidatei pro time. É um time gringo, pra quem não conhece. Isso eu ia te pedir para falar um pouquinho a respeito do time. Primeiro, o que é BTB, a sigla, e quem são os responsáveis, como que funciona a estrutura do time. Cara, eu não faço ideia do que seja BTB. Mas tem basicamente três donos, que é os Knicks são o Elmerix, que é finlandês. Aí tem o European, que é finlandês também. E tem o Pads, que ele é inglês. Eles são os 3 principais pilares do time. Mas eles têm um sistema muito bom, que eles trazem coaches de outros lugares e eles privilegiam os coaches que trazem aulas pro time, deles também receberem coaches dos outros jogadores. E eles são pagos por hora. Um time global, ele cresceu muito desde quando eu entrei pra cá, tem bastante brasileiro lá jogando também. Mas lá, então, eu conversei com eles, tive que fazer um vídeo em inglês, meu inglês era meio meh, assim, ainda mais explicando poker. Tive que fazer um vídeo falando de como eu penso poker, meus raciocínios e tal. E aí eu saí do Forbet, fechei as contas com eles, super bem, tudo, continuam os brothers, amigaços. E aí eu fiquei 1 mês jogando por conta, depois eu entrei pro BTB. Eu pedi pra eles pra ficar 1 mês jogando por conta, inclusive foi 1 mês, assim, eu fiz uns 2.000 jogos, não, só grindava. Foi 1 mês muito bom, e aí eu entrei pro BTB com, não um conforto financeiro, mas uma folguinha boa. E aí, dali eu fiquei 1 ano e pouco, mais ou menos. Inclusive foi... O fim do BTB foi uma época de reflexão bem forte, assim. Que eu fiquei 1 ano lá e era outro ritmo.
de estudos, de evolução, de coaches. Era um ritmo que eu não estava acostumado e eu não conseguia entrar no ritmo deles, de fato. Eu fiquei 1 ano lá, 1 ano e 2 meses mais ou menos, e eles me retiraram do time. E depois que isso aconteceu, eu parei pra pensar e foi a primeira vez que um time fechou as portas pra mim. E, cara, foi um baque que eu fiquei um tempo, assim, pra digerir, sabe? Tipo, porra, e agora? O que eu vou fazer? O melhor time do mundo não me quer mais. E eu de fato, eu não sabia pra onde ir, sabe? Renato, deixa eu te perguntar uma coisa que provavelmente os ouvintes devem estar se perguntando. Como assim não adaptou? Não adaptou aos horários, ao volume de estudo, ao tanto de grind que era necessário, ao idioma? Quer dizer, aonde que a mesa estava manca ali, que a coisa não funcionou? Eu acho que foi uma junção de algumas coisas. Foi a junção de algumas coisas que foi volume de estudo muito maior, o estilo de jogo bem diferente. Em que sentido? Desculpa aí te interrompendo, mas são informações absolutamente relevantes. Sim. A escola do poker brasileira ela é bem diferente, a discussão de mãos são bem diferentes dos outros times. Hoje em dia eu não jogo pra nenhum time de poker do Brasil. E eu não tô comparando, falando que time que é melhor, que time que é pior. Mas fato é que era diferente. A forma de analisar mãos, combos, sizings eram muito mais detalhados do que eu estava acostumado. Era muito mais detalhado do que eu estava acostumado. E o fato do meu inglês não ser tão bom e eu não ter proximidade, muita proximidade com eles... Cara, quando você fala meia boca o inglês, provavelmente só vai falar as coisas necessárias. Então eu não consegui ficar brother de ninguém lá. E as horas necessárias para eu readaptar ao meu jogo, reaprender algumas coisas ali, com a maturidade que eu tinha naquela época, não foi suficiente para eu me firmar no time. Entendi. E aí chega um final do time. Quer dizer, a gente recapitula a história mais uma vez. Você saiu, fez o intercâmbio, voltou, estava no Forbet, que era um dos maiores times do mundo, sai do Forbet, joga por conta, foi um período de sucesso, mas você entra num time e de repente você é excluído do time. O que está passando na cabeça do menino Cane naquela hora? Fudeu? Deu. E agora, o que eu vou fazer, né? Era uma época assim de desconfiança, sabe? Será que eu de fato sirvo pro poker, né? Quando a gente olha o histórico, parece que sim, mas ao mesmo tempo, naquela hora, naquele momento, eu cheguei a cogitar fazer outras coisas, né? Pra ter ideia, assim. Isso foi em setembro, outubro, mais ou menos. E o mais engraçado de tudo é que, eu acho que poucas pessoas sabem, mas isso em 2016... 15 eu acho. Eu tava no BTB ainda e eu tive um resultado no BSOP Millions. Eu fiquei em 10º no Main Event. E... Que é doce e amargo, né? Porque é uma bolha de mesa final ao mesmo tempo que é um 10ª colocação, né? É aquela coisa, né? Quanto mais a gente se coloca na reta final, melhor. Sim. Porque uma hora ou outra vai dar certo, né? Mas, cara, foi uma situação bem complicada essa saída do BTB. Eu tinha bastante proximidade do Pantoja, ainda tenho, e do Diego Ventura. E eles me deram uma força sinistra. E é bem engraçado que nessa história toda, quantas pessoas eu já não citei que me ajudaram, né? Isso mostra muito que eu não sou feito de só uma pessoa, né? Eu fui feito de várias outras pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando hoje em dia. Eu não cheguei aqui sozinho, né? Tiveram muitas pessoas em volta que me proporcionaram tudo isso, né? E nessa época foi quando eu comecei a jogar com o bankroll do Diego Ventura. Não sei se você conhece, um peruano. Não conheço. Hoje em dia ele é coach do BTB Brasil, junto com o Yuri. Ele, acho que em 2015 ele ficou em segundo no PCA, no Main Event, então... Que sonho. Tem um histórico, é um ótimo jogador, excelente, estendeu a mão pra mim naquela época e dali pra frente a gente
Eu até ajudei no time que ele tinha, o Pantoja também, a gente trabalhou junto uma época. E dali eu consegui grindar pra ele por um ano mais ou menos. E aí como é que funciona? A chacoalhada da poeira, porque em algum momento você teve que se recolocar no eixo, você tá ali pensando o que você vai fazer da vida, e a gente sabe, a gente já teve o spoiler do que você virou, né? Mas na hora que você parou e pensou o que você ia fazer, o que você resolveu? Vou jogar por conta, como é que foi a continuidade? A primeira coisa que passou na minha cabeça era voltar a jogar baratinho, por conta. Mas aí o Diego falou, cara, se você quiser jogar pra mim, tamo junto. E eu comecei a jogar pra ele de volta, fiquei 1 ano mais ou menos, e esse momento difícil da minha carreira foi muito bom a vida me chacoalhou, assim como você falou, e a mensagem que eu peguei foi a seguinte, cara, se você não trabalhar, você nunca vai ser bom. Os resultados não vêm à toa, então vai ralar essa bunda na areia que as coisas não chegam assim fácil, né? Foi, na verdade, um momento difícil muito importante pra mim. E, inclusive, eu acho que todas as coisas que passam na nossa vida, elas são interpretação. E se nós começarmos a pensar que qualquer coisa que acontece na nossa vida não é ruim e tentar sempre procurar algo bom da situação, a gente consegue usar aquilo para um desenvolvimento pessoal, né? E na hora não foi o que eu entendi. Na hora, acho que eu até conversei com o Pantoja na época, eu falei assim, cara, isso aqui tá sendo bom pra mim. Mas ao mesmo tempo, sabe, aquela coisa por dentro, assim, que machucava. Depois de alguns meses eu entendi, assim, cara, não, isso aqui era exatamente o que eu precisava. Naquela hora. E estamos chegando perto do momento que você conhece o método? Já passamos. Já passamos? Como é que funciona? Em que momento que você encontra o método De Rose? E aí eu tenho um cuidado de falar, porque eu acho que cada um acha seu caminho e inclusive na entrevista que eu quero marcar com o Danilo, e nós vamos falar do Danilo aqui na nossa entrevista também, eu falei com ele que o que eu gostaria era de colocar uma série de programas prontos no ar, um falando do método De Rose, outro falando especificamente de mindfulness, outro com um psicólogo esportivo, porque eu acho que cada um tem um caminho, e o caminho de um não é necessariamente o caminho do outro. Eu, me citando como exemplo, por estar fácil, por eu estar aqui, foram 10 anos de psicanálise que chegou num momento que para mim estava suficiente, aí eu descubro a meditação através de mindfulness, que para mim funcionou igual mágica. E eu estava conversando com o Pitão agora, eu gravei uma entrevista com o Pitão que vai pro ar depois da sua, e eu falei com o Pitão, Pitão, como é que é e tal, não sei o que, e os meninos, o Ale, o Cavalito e tal, não sei o que, ele falou, mas aqueles caras é diferente, né, eles são dopados. Ali é diferente, a treta ali é doping. Conta pra gente aonde que você tropeça no método De Rose no meio desse caminho. Tá. Cara, eu pratico o método há uns 3 anos e meio, então vamos voltar, acho que eu entrei em 2015. Eu sempre procurei desenvolvimento pessoal em vários âmbitos, e na época ali em 2014, 2013 o Goff destruía nas mesas online. Sim. Né? E aí foi que ele começou a mudar para empreendedorismo e tudo mais. Ele lançou um curso que até existe até hoje, chama Moving Up. Eu fui a 2ª turma dele. E eram vídeos de desenvolvimento pessoal, de hábitos, rotina e várias outras coisas que eram todas voltadas para desenvolvimento pessoal. E naquela época ele procurava bastante o mundo do poker, porque era onde ele tinha visibilidade, né? Sim. E eu vi em um dos vídeos que o mind coach dele era um instrutor do método De Rose. Ele ia pro método De Rose lá e eu vi a placa lá dele entrando método De Rose, assim, cara, se esse cara vai pra lá e ele fala que esse negócio é bom, alguma coisa tem, né? Fui lá, entrei na internet, procurei o mais perto de casa e fui. Vila Mariana. Beleza, vamos ver que negócio é esse, né? Eu eu não sabia o que era. Cheguei lá, fui super bem atendido e tal. Mas o que você procura? Eu fiquei... Não sei, tem um jogador que joga aí, é bom pra caramba, ele pratica e eu quero ver qual é que é, né? E aí é engraçado porque rolou uma identificação muito forte com o que eu já acreditava, né? Que é a parte comportamental, de não repressão, de
não reclamar das coisas, além da parte técnica que tem toda a coisa de energética, toda a parte da meditação que também tem, mas também a parte física, que é a parte que mais nos chama atenção quando estamos jogando. Que coisa curiosa. Eu tenho, inclusive, 2 perguntas, porque eu soltei lá no grupo do PokerCast a respeito que perguntas eles queriam, e foi ali 5 minutos antes de você aparecer ali, e os meninos já me mandaram ali algumas perguntas, o pessoal do grupo. O Tony perguntou a respeito de coach mental, e o Júlio perguntou a respeito de dieta, preparação física, esse tipo de coisa, porque essa é uma parte que é completa no método, né? Porque você estava me contando que você não bebe há 2 anos. 2 anos. Eu cheguei aqui, nós vamos ali naquela bancada de alimentos, daqui a pouco você me contar o que é o que. Eu tô aqui na esquerda com como é que chama, Matt? Uma esteira de yoga e de meditação. Conta pra gente como é que funciona essas questões todas, quer dizer, porque a impressão que eu tenho é que no método entra a parte de alimentação, a parte de meditação, mas entra a parte de yoga. O que é tudo do negócio? Certo. Primeiro vale salientar que o método de Rose é desrepressor. Então, se você quer praticar, você pode praticar. E eles não vão falar que você tem que fazer nada. E eles também não vão te proibir nada, né? Então, todas as escolhas que eu tenho alimentar, de álcool também, de não consumir álcool, são escolhas minhas. Eles mostram o que acontece quando você para de beber álcool. O que acontece quando você passa a se alimentar melhor. Mas ninguém fala, cara, se você for aluno, você tem que parar de comer carne. Isso não existe. Você não come carne também? Não como. Então, primeiro entenda isso, para depois a gente prosseguir. Mas vamos lá. A parte física, que é a parte que mais chama atenção. Como eu estou sendo conhecido pelo Poker Live, vamos começar por essa, né? Sim. Quando a gente tá jogando na mesa, qual que é a parada que a galera mais reclama? Dor nas costas. Cara, quando a sua atenção tá na dor nas costas, qual é a chance de você conseguir desempenhar bem nas mesas? Imagina que você é um computador, você tem uma memória RAM para processar tudo que tá passando com você e tudo que tá passando na mesa. E aí você tem lá, pra ficar mais fácil, 10 GB, tá? Só que aí você tá com uma puta dor nas costas. E aí isso ocupa 4 GB do que tá... Do processador. Você provavelmente só vai jogar 60% do que você tem. Sim. Né? Sem contar a questão energética. Se você tiver menos energia, você vai desempenhar pior ainda, né? Então, o primeiro trabalho do método é esse. É de você não ter barreiras físicas para desempenhar o que você tem que desempenhar. Agora, claro que agora tá bem forte no poker, muita gente fala que serve pro poker, mas isso serve para empresários, isso serve para qualquer tipo de esportista, e é o segmento que mais funciona mesmo. No poker ele funciona muito porque o cara percebe que ele começa a jogar melhor. Ele começa a tomar decisões mais claras. E aí depois de um tempo que a parte física tá bem redondinha e tá certinha, aí vem a parte mais psicológica, que é a parte de você acreditar, de você, assim como eu tava falando de, reclamar não adianta nada, né? Fui a win, dama contra Ice Duke, o cara macaco lá, chovou, eu paguei e perdi. Cara, tá chovendo. Se estiver chovendo hoje, adianta reclamar? Não adianta, você não controla. Se você reclamar, não vai parar de chover. Se você reclamar, não vai deixar de perder as mãos. Você tem uma probabilidade de perder e isso vai acontecer para qualquer um. Então eu acho que é muito a coisa de... Vou até fazer uma brincadeira com você. Olha pro quarto, tá? Sim. E procura, quem tiver aí ouvindo pode fazer também. Procura tudo que é amarelo. Beleza? Sim. Agora fecha os olhos. O que é marrom? Puta, não faço a cama. Então, assim, se você tá procurando uma coisa,
Não tem como ver a outra. Sim. Então, se você tá procurando coisas ruins, você só vai ver coisa ruim. Sim. Assim como na sua vida, assim como no poker, no trabalho, nos relacionamentos, é assim que as coisas funcionam. Sim. Se você começa a enxergar as coisas pelo lado positivo e sem reclamar, isso acaba refletindo para você. Renato, o místico é trabalhado no The Rose? Quer dizer, e quando eu falo o místico, é o religioso, é o que não... a parte espiritual, ela é trabalhada? O método é 0% místico e espiritual. É totalmente físico, é totalmente técnico. Todas as técnicas que o método tem, elas de fato acontecem no seu corpo ou físico ou energético. Só que tem partes do corpo que a gente não enxerga e que são um pouco mais complicadas de explicar, porque a pessoa não consegue entender, né? Não consegue... não é físico, você não consegue enxergar. Você fala assim, cara, eu tenho sangue aqui, ó, quer ver? Você fura o seu braço e você vê o sangue saindo. Sim. Agora você fala assim, não, no seu corpo a energia circula. Só que se você furar aqui o seu corpo, você não vai acontecer. Então tem várias coisas que, assim como em várias outras coisas, você tem que primeiro fazer e acreditar para depois sentir. Entendi. Essa é uma das coisas. Bacana. Vamos fazer uma coisa nova aqui no PokerCast, aproveitando que você está me fazendo a gentileza de receber no seu quarto. Vamos para a bancada de comida para você me explicar o que é o quê. Cara, tem aqui, nós vamos tirar uma foto antes de ir embora daqui, mas aqui, abacates, aí, banana. Tem um mel aqui para colocar com abacate e uma granola que eu comprei ali. Aí aqui tem um creme de caju com coco, que é a pasta de castanha de caju com coco. Tem uma pasta de castanha de caju com cacau. Aqui na geladeira tem suco, deixa eu ver. Tudo orgânico, né? Tudo orgânico. E tem uma kombucha aqui, tem um chá. O que é isso? Isso é um chá? Porque tá com a cara de cerveja aqui. Não, isso aqui é uma bebida que faz bem pra digestão. Ela tem uma... Eu não sei explicar tão bem assim. Mas ela tem uma fermentação que faz bem pra digestão e pro intestino. Então eu comprei água, que é caro pra cacete aqui. Que são 6 garrafas d'água. Tinham 7 na hora que eu cheguei. 2 estão sendo consumidas. Bastante castanha, que ajuda... tem uma gordura boa, né, pro cérebro. Então a gente que joga bastante aqui precisa disso. Tem chocolate com mais cacau, que isso aqui dá um pouco de energia. Normalmente quando você tá com menos energia no corpo, acaba refletindo. Aí tem uma maçãzinha aqui desidratada. Aí tem umas guloseimas aqui que não fazem tão mal, né? Que tem uma bala de goma orgânica, tem uns cookies aqui, aí tem uma vitamina aqui que eu passei no nutricionista, ela falou que a gente tem que prestar muita atenção na parte alimentar pro cérebro, né? E a gente normalmente não coloca tanta atenção nisso. Inclusive eu tenho suplementação de ômega 3 pro cérebro, e aquela ali também é uma suplementação que eu tomo todos os dias. Bacana demais. Renato, aí vamos começar a falar um pouquinho da WSOP, cara, porque foi alucinante. 2 mesas finais, quer dizer, a gente pega, por exemplo, o Decano comemorou esse ano a 6ª mesa final dele. Brincou comigo lá, falou foi ferro, mas fizemos uma mesinha final, anota lá uma mesa final pra gente. Você, na sua primeira WSOP? Ou não, já tinha ido? Ano passado eu fui pra fazer um curso de desenvolvimento pessoal. E no intervalo de uma semana, eu tinha uma semana pra encontrar com os meus pais e viajar pela Califórnia. E eu acabei jogando um torneio. Joguei o Marathon só. Esse foi o único torneio que tinha jogado antes dessa temporada. Então, efetivamente, na sua primeira WSOP, de fato, né? Aí você chega lá e faz aquela mesa final do resultado que o Lanza brincou, falou, cara, um resultado Giant que você arrumou lá. Conta pra gente a respeito daquele torneio, porque é um torneio que não acabava nunca, né, cara? Um monte de dia, um torneio gigantesco. E você falou, cara, a questão do torneio é sua cara. Antes da gente falar do segundo torneio, vamos falar do primeiro torneio, da
da reta, do dia a dia, de como é que foi? Esse torneio aí, ele rolava toda sexta-feira, dia 1. Então foram 5 sextas-feiras, que era o dia 1A até um dia 1E. E aí depois juntava todo mundo, jogava num sábado, o dia 2. Esse torneio aí começa com 25 mil fichas e o blind de 20 minutos. Só quem joga ten-handed. Então, assim, é um hyper, né? No mesmo dia, a gente começa jogando blind, acho que 25-50 ou 50-100, e ele acaba no 24 mil. Ou seja, se você acaba com o stack inicial sendo blind. Então, o flight que eu joguei tinha 1.100 entradas, passaram, 50 pessoas. E a gente já passa ITM. Esse torneio é um pouco mais barato, né? De $365, e que traz mais pessoas e, naturalmente, traz mais amadores. E eu acabei aproveitando bastante nisso, né? No dia 2, eu passei com 30 blinds, que eram 35 de 530 jogadores, mais ou menos. Tinha um bom stack. E eu aproveitei bastante disso, que são alguns defeitos, alguns leaks que os jogadores que jogam mais barato normalmente têm. Principalmente a reta final, né? Elas não querem... Não é que elas não querem ganhar, mas elas pensam mais em não cair do que em ganhar, né? Então eu aproveitei bastante disso. Claro que, um field de 8.900 jogadores não tem como falar que eu não runei bem, né? Sim, claro. Assim como qualquer torneio. Se fosse 100 pessoas, ia ter que runar bem também. Exatamente, runei bem, mas eu acho que eu joguei meu melhor ali. Eu tava muito focado no dia 2. Eu já entrei no dia 2, na verdade, quando eu fiz o registro do dia 1, o Cavalito falou assim, cara, esse torneio é a sua cara. Aí eu falei, tô ligado. Quando eu passei pro dia 2, eu comentei com o Bruninho, passei pro dia 2 lá do Giant, assim. Ele falou, cara, é muita cara de você chegar nesse torneio. E o mais engraçado é que eu, de fato, tava acreditando. Tinha 500 pessoas ainda, mas eu tava acreditando. Falei assim, cara, esse torneio tem muito jeito que eu vou chegar. Se eu não tiver expectativa a ponto disso me prejudicar na hora, ou até depois de me frustrar, isso é muito bom. Porque eu de fato acreditava 100% que aquilo era possível. E esse tipo de questionamento, na hora que você tá jogando, isso faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo, porque quando você acredita 100% que você pode fazer, que você pode chegar, você tem mais confiança, você não tem menos medo de errar, possivelmente até não tem medo de errar. E aí deu no que deu, né, cara? Cheguei na FTCL, tava, assim como a galera tava falando, tava monstrão, tava me sentindo um monstro ali. O Danilo, meu mind coach e instrutor do método, tava lá cuidando de tudo que era não jogar, alimentação, prática, rotina, transporte, tudo. Então tava perfeito para acontecer. E eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. São as coisas que a gente pode controlar. Eu tava naquela reta e tudo que tava em volta que eu podia controlar tava perfeito para que acontecesse. Não ganhei o torneio e tô feliz mesmo assim, porque eu fiz tudo que eu poderia fazer para que eu tivesse condições de ganhar o torneio. Ou a decepção é 0? 0. 0. Aí o seguinte, aí eu peço a licença poética de comentar aqui o seguinte: conversei com você, te pedi um áudio para gravar, te pedi que você mandasse o áudio para mim, nunca tinha trocado uma palavra contigo, hoje a gente não se conhecia, e virou um bate-papo divertidíssimo a conversa ali e tal, não sei o que, num domingo à noite, que eu tô em casa preparando o programa e tal, não sei o que, e você falou, cara, aquele torneio era minha cara, eu também tô grande aí no segundo torneio e tal, que é minha cara também, e eu brinco com você o seguinte, velho, eu só sei de uma coisa, se você fizer mesa final e gravar essa parada, eu topo ir pra festa, seja bebedeira ou seja 10 dias de meditação. Eu topo as duas coisas. Você falou, pode ficar tranquilo, essa mesa final é nossa, vamos chegar. Mas tava longe pra caramba naquele momento, velho. Quando a gente conversou, tava longe pra cacete, faltava milhares de jogadores pra se atropelar ali, e se atropelou todo mundo e fez outra mesa final, velho. Teve hora que você olhou e falou, velho, essa porra não pode estar acontecendo de novo, tá ligado? É bem engraçado que
Eu passei grande pro dia 2, mas não era nem TM ainda. E era dia 2, dia 3 e ainda tinha o dia 4, né? Tava longe demais. Mas, de novo, assim como a gente direto fala, assim, coincidência ou não, era o torneio que eu tava acreditando que eu poderia chegar e eu tava lá. Tudo isso que tava acontecendo, eu tava me sentindo como se eu estivesse numa bolha. Era como se eu estivesse em um lugar onde, claro, a gente recebe mensagens, as pessoas estão torcendo e tal, mas eu não sentia, de fato, o que as pessoas estavam sentindo por aquele momento. Então, eu só tava focado em desempenhar o meu melhor. Claro que... Não é claro, mas o que aconteceu de fato é que durante o dia 3 rolou um nervosismo, fiquei nervoso, sim. Do dia 3 pro dia 4 eu dormi pouco, tava um pouco ansioso também, tinha 11 blinds pro dia 4, mas eu sabia que era possível. E assim como qualquer jogador recreativo pode cravar um torneio, por que eu que sou profissional não posso? Então eu sou 100% capaz de fazer outra mesa final. Eu não sabia que nenhum brasileiro tinha feito 2 mesas finais da mesma série, que eu acho que até ajudou, contribuiu um pouco. E, cara, na reta final ali, na mesa final, eu tinha plena convicção que eu era o melhor jogador e que eu tinha 100% de condição de ganhar aquele torneio. A única coisa que me impedia de conseguir ganhar aquele torneio ou não, tirando a run, tirando as races, era eu mesmo. Então, se eu tivesse tranquilo e executando exatamente aquilo que eu sei que é o certo, cara, uma hora ou outra aquilo ia acontecer. E que bom que foi logo na primeira WSOP. Que coisa fantástica. O torneio é a sua cara. Qual torneio que é a sua cara? Field monstruoso e uma estrutura mais acelerada é a cara de Renato Kaneoya? Pra quem não sabe, em 2017 eu cravei um T-Cup. Primeiro evento de 2015 de $215. E normalmente os resultados que eu tenho maiores assim são de torneios mais apertados. E acaba sendo com um field maior, mas também com bastante recreativo. Então essa é a minha cara, no geral. T-Cup é a série Turbo, certo? Hoje, acho que esse ano, no começo, não teve T-Cup, era Turbo Series, eu acho. Mas é a mesma versão que tem no início do ano, que é em janeiro, fevereiro, assim. Bacana demais. Cani, aí o seguinte, velho, vai lá, faz as 2 mesas finais, tá tendo resultado, tá vivendo uma vida por conta, jogando por sua própria conta agora, né? Sem time, jogando para você. Mudou a relação familiar com o poker? Há algum tempo atrás começou a mudar isso desde quando eu... Acho que o mais esquisito era que, assim, parecia que o poker não servia. Mas, porra, já faz 1 ano que ele não pede dinheiro. Já faz 2 anos que ele não vem voltar pra casa falando que tá precisando. Alguma coisa tá acontecendo, sabe? E de repente aparece um resultado ali, crava um T-Cup aqui, aí faz mesa final não sei aonde e tal. E eu sempre mando lá os resultados com o mesmo tato de sempre, de tipo... Cara, se vocês não gostam do que eu faço, tá tudo bem, eu respeito, mas eu não vou deixar de continuar mostrando que o que eu tô fazendo tá sendo bem sucedido, né? Então, o respeito que eles têm pela minha profissão hoje em dia é bem maior. Isso mudou bastante. Que legal. Eu vou para uma pergunta de ouvinte, que talvez até o Cavalito fosse uma pessoa melhor para responder essa pergunta, mas eu sei que vocês estavam lá do lado um do lado do outro. O Maurício Mosna mandou a pergunta seguinte: fora da WSOP, o que é legal de jogar? O Cavalito fez uma reta final lá, arrumou uma paçoca lá no Venetian. Você chegou a jogar fora da WSOP? Cara, eu joguei bastante fora. Lá tem alguns cassinos que fazem séries ao mesmo tempo da WSOP para aproveitar de todo o volume. No Rio é a WSOP. No Venetian tava rolando um Deep Stack Extravaganza, eu acho que eles chamam. No Wynn tinha uma série também, não sei qual que era o nome. No Planet Hollywood também tinha outra. Então tem muita coisa pra jogar e dá pra jogar todos os dias. Acho que a segunda maior série é no Venetian, que é maravilhoso de jogar. Embaralhador, alguns torneios Big Blind diante, muito bom. E o Wynn, cara, é o melhor poker room de toda a série, assim, na minha opinião. Todos os torneios Big Blind diante,
os dealers muito bons, o ambiente muito gostoso, sabe? E aí tem até uma brincadeira ali que de sábado tem uma pool party ali, a entrada é do lado do Poker Room, cara. Então, se você estiver querendo ir pra lá focado no poker, não jogue de sábado. Cani, aí vamos para a pergunta, vamos encerrando a entrevista. Uma coisa que eu não posso deixar de observar é o seguinte: existe um cuidado estético do Cani gigantesco. Um corte de cabelo de 200 prata, o brinco, as tatuagens e tal, não sei o quê. Esse carinho estético é uma característica sua de menino, isso desenvolveu depois, tá vindo com a vida de nova celebridade do poker. De onde que veio esse carinho todo? Cara, vocês só estão achando que eu sou bonito porque eu fiz 2 mesas finais, viu? Não, mas eu sempre gostei, assim, de ter um estilo diferente, de fugir um pouco das regras. E eu sempre vou testando o que dá certo, o que não dá certo em mim, o que fica esteticamente melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu prezo muito por conforto. Inclusive, agora estamos conversando, eu tô de moletom. E meia. Mas... Entrevista em áudio tem essas vantagens. Mal sabe o que o Kalil tá vestindo aqui, viu? Ainda bem que tem vídeo pra provar que não tem. Mas eu sempre gostei de estilo, sempre gostei de me vestir bem, nunca investi muito assim em um profissional pra isso, inclusive agora até que tô procurando alguém pra fazer isso, mas... Cara, eu só gosto de me vestir bem, só. Que legal, Cani. Eu queria te agradecer, cara, pelo carinho, pela atenção, por um BSOP que você falou, tô aqui para trabalhar, eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu falei, cara, mas se tiver um tempo, me avisa. Queria te agradecer o carinho, o cuidado de... Kalil, vamos lá, que estou à disposição quanto tempo você quiser e tal, e isso de fato mostra o carinho seu com o PokerCast, com o Super Poker. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e me diverti horrores na entrevista, e tenho certeza que foi a primeira de muitas. Com certeza a primeira de muitas, porque tenho 5 anos de poker, mas é só o começo da carreira, né? Agora que a galera tá me conhecendo e tal. E, cara, assim como eu falei que eu gostaria de estar aqui nesse podcast um dia, como é que eu vou te tratar mal, né? Me procurando, mandando mensagem, pedindo WhatsApp, que é isso, cara. O trabalho que vocês fazem dentro das mídias, assim, é sinistro, assim, eu nunca vi. Foi a primeira vez que eu vejo de perto a mídia trabalhando, a mídia brasileira trabalhando lá na WSOP. E é impressionante como os caras são bons, cara. Assim como os dealers daqui do Brasil, assim como os profissionais da mídia, impressionante. Que legal, Cani, muito obrigado, velho. Que satisfação, obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Até mais, não sei que horas vocês estão ouvindo aí, então só um tchau, obrigado a galera que torceu bastante, mesmo quem que não torceu aí, agora tá sabendo o que aconteceu. Valeu. Valeu. E voltamos então com a finalização do nosso programa, Lanzinha. O BSOP soltou os números, mas a WSOP também soltou os números. Em uma tuitada, a WSOP colocou em 2018, a WSOP de 2018 foi a maior da história. Todos os dados estão na própria página da WSOP, mas em número de entradas, 123.865 entradas, recorde. Prize pool total, Lanza, 266 milhões. 889.193 dólares, então quase 270 mil dólares. Lugares pagos, né? Pessoas premiadas ali, total de premiações, 18.105, também foi recorde. Países participantes, 104 países, isso é inacreditável. E o dinheiro total levantado pela WSOP foi 2.790.008. Esse aí, reiki, claro, né, Lanza? Não podemos perder tudo, né? Tá louco. Não podemos perder tudo, mas números grandes. Uma coisa que a gente tinha percebido ao longo... Vou falar a nossa percepção Brasil. O Brasil ainda está em crescimento na questão do poker, a gente consegue ver os fields, os números, nós estamos batendo recorde em cima de recorde, nós ainda não atingimos o ápice. Online, o Brasil hoje coleciona títulos de Sunday Million, todos os torneios do mundo, a gente tem muita presença em todas as grandes séries.
nós ainda não conseguimos transformar esses números ainda em bracelete. Eu acho que isso é uma questão que vai ser adaptada e tendencialmente nós ainda vamos buscar muito isso lá na frente. Mas uma coisa que é muito importante é que eu achava que o poker, em média, principalmente no mundo, ele estava estagnado ou dando uma caída. Tirando Brasil, Rússia, Índia, China, que são os novos grandes mercados captadores. E isso vem mostrar um pouco diferente, né? Esses números da WSOP desse ano, eles são muito significativos. Obviamente, lugares pagos vão ser recordes à medida que a gente tem um prize pool e número de entradas recordes, mas os grandes torneios todos batendo números assustadores, assombrosos. Nós tivemos 123 mil entradas numa WSOP de 30 dias em Vegas. Mostra que o poker ainda tem fôlego e que ele ainda está crescendo, que ele ainda tem muito para acontecer e a tendência é ficar cada vez maior. Eu acho que é isso. Eu queria também, aproveitando esse gancho, para falar da homenagem que foi feita pela CBTH, que nós esquecemos de falar mais cedo, para o Robert Lee, o nosso último entrevistado. Teve uma homenagem muito bacana do nosso presidente, o Elton Lima, que eu acho que essa é a visão, né? Que é apoiar o recreativo, apoiar a turma que gosta de jogo, porque esses números só vão ser possíveis, os recordes só vão ser batidos se os recreativos entrarem cada vez mais para jogar. E eu acho que isso é muito bacana e muito representativo. Bacana demais, Lanzinha. E vamos para a nossa sessão aqui final, nossa sessão de e-mails, e-mails, WhatsApps, tweetadas diretas, mensagem no Instagram, né? A turma comunica com a gente de todas as formas. A gente lembra que a forma mais fácil é pelo WhatsApp do programa, ele tá aí na descrição, embaixo de onde você estiver ouvindo o programa. Mas o Jefferson Corrêa mandou pelo WhatsApp lá: galera, eu tô feliz demais, vou compartilhar com vocês. Isso foi no grupo do PokerCast. Falei pro meu pai ontem sobre o poker e que pretendo tentar a carreira, e não que eu precise de autorização, porque eu tenho 27 anos de idade, mas a gente quer ficar tranquilo com o apoio dos pais. Para minha surpresa, ele não só me apoiou, como perguntou se podia investir 10 mil reais em mim e disse que queria aprender a jogar também. Eu juro que não esperava a reação dele. Cara, ele mandou isso no grupo, velho. A galera enlouqueceu, né, Lanza? Que coisa legal, né, velho? Sensacional, né? Sem mais. Eu acho que a leitura do texto que você fez já representa tudo. Quem poderia esperar isso, né? Inclusive, devia ter o nome do pai dele, pra gente poder mandar um salve, um abraço pro pai dele. Exatamente. Que coisa maravilhosa, hein? Fantástico, cara, legal demais, sucesso. Só aumenta a responsa dele, né, na verdade. Ele fica mais responsável por construir uma carreira sólida de muito estudo, entender que o poker é um jogo competitivo. Para um ganhar, o outro tem que perder, então ele tem que estudar mais do que todo mundo, mais do que qualquer profissional de qualquer outra área. E sucesso, então, para o amigo ouvinte Jefferson Corrêa. Vamos que vamos, espero estar te entrevistando muito em breve nesse PokerCast. Isso aí, filho. E na sequência, então, Fernando Carvalho. Primeiro ele tinha avisado pra gente que ele me mandou uma mensagem no Instagram, falou o seguinte: o meu dia mais feliz é quando eu acordo e vejo o podcast pra ouvir. Por que ele falou isso, Lanzinha? Porque ele mora na Austrália, velho. O horário é todo catrupiado, então provavelmente o programa sai lá, ele tá dormindo. Ele já mora em Sydney há 6 anos, ele contou pra gente lá no grupo. Nunca jogou no Brasil, começou a jogar em 2015 e joga lá em pubs e tal, não sei o quê, e falou o seguinte pra gente: e aí, Calil e Lanza, vocês são famosos mundialmente ou não são? Sim, nós somos. Nós temos ouvintes na Alemanha, na Inglaterra, na Austrália, no mundo inteiro. Que bala do senhor, hein? Tá louco. Que bala do senhor, e com ouvinte na Austrália, em Sydney, uma das 2 cidades do planeta que eu já falei que o dia que eu for eu não volto, provavelmente ficarei por lá, por tudo que eu já ouvi falar do lugar. Mas que bala do senhor com ouvinte em Sydney, Alemanha, os capetas, hein? Que homem, hein? Você imagina a bala do Ultimate Poker Tools com cliente lá em Sydney, na Austrália, direto, já usando a ferramenta deles em português, que em breve certamente vai estar disponível para o mundo inteiro em inglês também. Sensacional, hein, senhor? Tivemos um pedido de citação para regular a conta, tá virando tradição, né? Lucas Alves pediu para dar aquela citada nele, o Léo Souza Race. E, Lanzinha, por fim, cara, o Antônio Russas, o Tony Lee, que fica falando que o poker é sorte, escavou um post do João Simão falando que poker é sorte de 2013, inacreditável, né, Lanza?
O João Simão devia estar queimado, chateado com a vida, tomou umas bad beat. Naquela época ele era um pouquinho mais pra frente, hoje ele é um menino controlado. E ele tava lá no Mais EV. O Mais EV antigamente era muito usado pra isso. A galera ia pra lá chorar as mágoas mesmo. Uhum. E tava lá reclamando, é sorte pura. E teve tomado um monte de bad beat, eu tava com a cabeça no lugar, saiu xingando os capetas. Mas hoje em dia, se você perguntar pra ele, nós temos certeza que a opinião dele vai ser outra. Exatamente, até porque ele é a prova viva disso, né? Exatamente. Eu acho que tudo que ele falou é muito interessante para você ver o que ele falava e o que ele é hoje. Eu acho que se você pegar o resultado disso, você vai entender que não é sorte pura. Se fosse sorte pura, ele não estava aí até hoje, né? Sem dúvida nenhuma, Nazinha. A gente lembra que para conhecer tudo sobre poker, saber tudo de poker, superpoker.com.br. Na aba superpoker.com.br/clubes é a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem o Super Poker em vídeo para você. Revistaflop.com.br, há mais de uma década contando as histórias do poker. E mibilisca.com, Marcelo Lanza. A gente vai para as nossas dicas culturais. E semana passada eu falei que eu ia chatear a galera do rock and roll dando uma dica de rap. Então essa semana vai uma dica 100% rock and roll aí pro amigo Fábio D'Alonso, amigo Sérgio Prado e a galera toda que é do rock and roll. O documentário Flight 666 é um documentário do Iron Maiden, cara. É fantástico. Aliás, é um documentário realizado por um documentarista chamado Sam Dunn. Esse cara fez 2 documentários absolutamente extraordinários, que foram o trabalho de graduação dele, o trabalho da graduação dele na universidade ou na pós, não me lembro perfeitamente disso. Foi um documentário sobre metal, chamado Metal. Depois ele faz um documentário mostrando o heavy metal nas diversas partes do mundo, inclusive onde ele não é aceito. Então ele vai para a Índia, vai para os lugares, países árabes e tal, e faz o global metal. E depois ele foi convidado para fazer esse Flight 666 do Iron Maiden. É animal esse documentário, então fica essa dica aí, pare o que você estiver fazendo, exceto o PokerCast, e vá assistir esse doc que é animal. Não, essa semana eu não vou dar dica cultural, não. Essa semana minha dica cultural chama baralho. É uma semana inteira de BSOP, muito torneio bacana, e eu realmente não parei para mexer com nada, até porque os acidentes de percurso ou percalço impediram com que eu fizesse isso, mas vamos que vamos, e semana que vem eu trago a dica nova pra tu. Aí sim, Nazinha, fechamos então, muito obrigado, valeu. Valeu, moçada, até semana que vem. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. For fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Dance man's me again. I see it in your eyes. Take my look and die. The only thing you'll see